Matemática. Essa palavra deve ser muito familiar em sua rotina, não é mesmo? Muitas vezes nos perguntamos, especialmente na época de escola, qual será a utilidade dos conteúdos aprendidos em nossas vidas. Pensamos, por determinados momentos, que não iremos precisar desses conteúdos em absolutamente nada em nossa rotina. Pois é, um ledo engano. E no Matemática com Pires, irei provar a cada vídeo, a cada oportunidade de contato nosso, o quão importante é essa disciplina em nossas vidas. O meu nome é Diogo Pires e juntos vamos nessa longa jornada. Roda a vinheta! Esse primeiro vídeo se dividirá em dois momentos. Neste primeiro momento, irei falar como será a dinâmica do canal, em que consistirão os vídeos. E no segundo momento, farei uma apresentação sobre a nossa disciplina de alcance, no caso, a matemática. E, por que não, dizer nossa amiga, não é mesmo? Então, como funcionará o canal? A cada semana estarão disponíveis 3 vídeos em 3 quadros diferentes, nas segundas, quartas e sextas. Então, resumindo, meu caro telespectador, a dinâmica do canal não ficará apenas restrita a explicações de conteúdos e também propostas de exercícios. Vamos conhecer? Nas segundas-feiras, teremos um quadro dedicado a grandes acontecimentos na história, ligados à matemática. Então aí compreende-se os grandes nomes que fizeram parte da história da matemática, grandes legados, contribuições que foram propícias. Então assim, gente, resumindo, toda segunda-feira aqui no canal será uma contação de história diferente aqui, certo? Não à toa ele será denominado Revirando o Baú. Quando for nas quartas-feiras, a dinâmica será mais ligada à abordagem de conteúdos que geralmente o pessoal tem mais dúvida, sabe? Então, o que teremos na prática é uma videoaula contendo, inclusive, sim, os exercícios. Então, gente, vamos colocar a mão na massa nas quartas-feiras e, digamos, parafusar os tópicos que não estão legais, correto? Não à toa que esse quadro se chamará Parafusando, beleza? E para finalizar, meus amigos, nas sextas-feiras, como dizem, né? Sextou. E nós vamos sextar com as dicas do que não fazer para estudar matemática. Olha só. E essas dicas compreendem as atitudes mais comuns que nós temos durante uma rotina de estudos. E que, digamos assim, não são as alternativas mais corretas a serem encaixadas durante os estudos. Mas relaxem, meus caros, relaxem. Não vou dar piti, não vou dar bronca, muito menos mandar em vocês. Apenas transmitir dicas que otimizem as suas rotinas de estudos. Mas digo uma coisa a todos, em relação às atitudes nada indicadas. Desvencilhe. Beleza? Bom, agora indo para o segundo momento do vídeo, vamos apresentar a nossa fiel companheira diária, ela, a matemática. Então, de começo, qual a origem desse nome tão corriqueiro na nossa rotina? Pois bem, a palavra matemática, ela tem sua raiz na linguagem grega, do termo mathematique, que significa a ciência do aprendizado. Também derivando do termo matema, que significa aprendizado, ciência ou conhecimento. Esse último termo que eu citei, no caso o matema, ele está ligado ao verbo mantano. Se traçarmos um paralelo com o significado de matema, significa então aprender e estudar. E assim, gente, esses termos todos que eu citei eram ligados para qualquer tipo de aprendizagem ou estudo. E com o passar do tempo, esses termos todos que eu citei
passaram a ser ligados exclusivamente para estudos, aprendizado sobre dimensões, formas e raciocínio lógico. No latim, o termo usual passou a ser matemática, sendo depois incorporado a diversas línguas modernas, como, por exemplo, a língua portuguesa. E talvez você não soubesse dessa informação, mas essa palavra, matemática, ela é escrita dessa forma, ou quase escrita dessa forma, também em outros idiomas, como, por exemplo, o italiano, que no caso é matemática sem acento. Na língua inglesa, porém, com abreviação para math dos Estados Unidos e maths no Reino Unido, no plural. Também sendo escrito dessa forma na língua espanhola, matemáticas, no plural. Bem, e como a matemática ela é tão abordada, tão explorada em nosso cotidiano? Ela é dividida em várias camadas, digamos assim, e nós podemos destacar 5 delas. Bora conhecer um pouco? Entre essas camadas, podemos destacar, por exemplo, a aritmética, que é dedicada a estudo de operações e números, né? Então, adição, subtração, multiplicação, divisão e por aí vai, tá tudo ali ligado à aritmética. Temos também geometria, dedicada ao estudo das formas, tamanhos e também propriedades do espaço. Nós temos a álgebra, que é dedicada ao estudo de estruturas, equações, expressões. Então, para galera que ainda lembra do x, y, x ao quadrado, tá tudo aí também interligado à álgebra. Estatística e probabilidade, com foco na análise de dados, eventos aleatórios. Então, para quem lembra aí da moda, mediana, desvio padrão, média, tem aí a ver com estatística, probabilidade de acontecer um evento, aí é muito também utilizado em esportes, vamos falar já nas aplicações práticas aí da matemática. E temos também o cálculo, né, que tem foco no estudo de mudanças e taxas de variação, beleza? Não podemos também perder de vista o fato de que a matemática ela é muito útil e muito ligada também a outras ciências. Por que não dizer isso? Então, química, física, economia, tudo tem um cálculo envolvido. Então, para você que já ouviu falar de velocidade média, ondas, tá tudo interligado, né? Esses conceitos aí de física. Inflação, por exemplo, também é uma coisa muito estudada na economia. PIB, Produto Interno Bruto, também é uma coisa muito ligada a cálculos. Cálculo de balanceamento, pH, galera da química que está aqui acompanhando, também tem muita matemática envolvida, concordam? E também vale destacar que a matemática está presente em muitas situações, mas muitas situações do cotidiano. Vamos conhecer alguns exemplos práticos em que a matemática é aplicável. Indo para algum desses exemplos, temos orçamento de gasto durante o mês ou período selecionado. Afinal de contas, quem é que nunca utilizou uma calculadora ou até mesmo uma planilha de Excel para ver quanto gasta por mês, não é verdade? Além de que é muito comum fazermos, a partir desses gastos, estratégias para economizar, guardar uma certa quantia de dinheiro por mês e planejar compras futuras, certo? Então tá aí um primeiro grande exemplo. Também nós temos construção, decoração de edifícios. Então, para vocês que já viram diversos projetos de prédios, casas e afins nas famosas e nunca demais plantas, tá aí um ótimo destaque. E ali na construção desses edifícios, não tem como perder de vista, claro, a geometria, que é extremamente útil para definir altura, largura das paredes, janelas, portas, área dos cômodos, né, de um quarto, uma cozinha, e até mesmo para definir, por exemplo, a quantidade de azulejos de um tamanho, né, todos do mesmo tamanho, para uma parede de um banheiro. E eu tinha instalar as plantas, nesses projetos é muito útil também a escala.
Então, para você que já ouviu falar em escala 1/50, 1/100, por exemplo, essa linguagem é primordial em desenhos de plantas, pois são essas proporções que ditam como será, em medida real, a altura, a largura dos elementos de sua casa, correto? Também nós temos levantamentos feitos pelo IBGE. Então, voltando um pouco para as aulas de geografia, né? Por que não? Tem toda uma coleta, levantamento, análise de dados estatísticos em todo o território brasileiro. E diversos quesitos se encaixam em todo esse trabalho feito. Então você pode contar como certo que eles fazem levantamento de quantidade de habitantes, estatísticas de gênero, cor da pele, clima, vegetação, PIB, taxa de fecundidade, expectativa de vida. Então, de forma geral, galera, é uma gama de informações que o IBGE coleta, faz análise e também, a partir disso, faz projeções para o futuro. Por exemplo, é a partir desses dados que o IBGE estima qual que será a população de um estado, região, daqui a 20 anos, né? Determina se vai encolher ou ter alguma expansão, entendido? E por fim, nós temos também, para você que é fã de futebol, cálculo de probabilidades de rebaixamento de um clube de futebol. Não necessariamente só rebaixamento, mas também tem probabilidades de um time na briga pelo título, pela Libertadores, para você que acompanha, né, os campeonatos, e por aí vai. Então, por exemplo, você que já deve ter visto em algum noticiário esportivo, publicação no Instagram e por aí vai, contendo porcentagem de cada time em disputa, cada um em seu respectivo cenário. Eles fazem probabilidades. Então tem toda uma análise envolvendo não apenas informações de tabelas, né, os pontos, saldo de gols, número de vitórias, mas também quais serão os confrontos dos clubes nas rodadas decisivas. Além de que eles analisam muito também o momento de cada clube. Então, por exemplo, se existe um confronto direto entre dois times que estão na parte de baixo, a tendência é que as chances dos times que também estão nessa luta para não cair, as chances aumentem deles escaparem. Então, também no futebol, no esporte, de forma geral, a matemática está presente e, por que não, para agitar o coração do torcedor, não é? Bom, galera, esses foram alguns dos exemplos de como a matemática está presente em nossa rotina. Não só alguns dos exemplos, mas alguns dos muitos exemplos em que ela é aplicável. Podemos tentar nos esquivar dela, mas ela não se esquivará da gente. Não tem como. Bom, galera, o primeiro Matemática com Pires vai ficando por aqui. Quarta-feira teremos o primeiro Parafusando e o primeiro tópico que queremos trabalhar será sobre números negativos. E antes de me despedir de vez, já peço para você se inscrever, ativar o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. O seu comentário aqui embaixo também é muito importante para os feedbacks e sugestões de melhorias. Um grande abraço a todos e hasta luego!